Então, queridos, vamos dar sequência aqui na carta de Paulo aos Romanos, chegando ao fim do capítulo 5, e a leitura que nós vamos fazer aqui, vamos ler a partir do verso 15 aqui, a partir do verso 15, mas nós nos deteremos nos dois últimos versos que não foram expostos, 20 e 21. Ler a partir do 15 para você entender um pouquinho do contexto aí, não ficar perdido achando que é um verso jogado ao vento. Então, capítulo 5 de Romanos, no verso 15, a partir de 15, diz assim: mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora os versos que nós vamos tratar hoje. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, queridos, hoje aqui, vamos chegar ao fim do capítulo 5, e nós podemos tirar aqui algumas informações muito importantes. Se eu falasse para vocês a respeito do sistema de meritocracia, a maioria aqui sabe, né? É um sistema que ele é quase intrínseco em nós, seres humanos. E essa palavrinha difícil, meritocracia, ela é formada pela junção de duas palavrinhas: merel, ser digno, ser merecedor, e o sufixo grego kratos, poder, força. É isso que significa. Então, poderíamos dizer que ela se trata do alcance do poder através do merecimento. Em outras palavras, os objetivos são atingidos por aqueles que se dedicam e se esforçam mais. Então talvez você diga assim, mas o que tem de errado nisso? De fato não tem nada de errado nisso, isso é até digno de ser incentivado na vida, no dia a dia, né? Porém, o ponto aqui diz respeito ao relacionamento com Deus. A restauração do relacionamento com Deus não funciona assim, não é por meritocracia. A lógica do reino de Deus, ela é uma lógica invertida do reino dos homens. Ela não funciona assim, porque na lógica do reino de Deus, para você ser participante desse reino, o pontapé inicial é você reconhecer que não é merecedor de nada e que nunca será por seus próprios esforços. Porque os moradores do reino de vida, que Paulo vai falar aqui, são pessoas que são inseridas nesse reino por graça, favor e merecido. E o meu objetivo aqui é que você possa, a partir desse ensino do apóstolo Paulo, avaliar sinceramente em qual reino você tem vivido: no reino debaixo da lei e da morte, ou no reino de graça que dá vida e vida eterna. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar é o objetivo da lei, verso 20. O objetivo da lei é condenar pecadores no reino da morte. Então você vê ali no verso 20 dizendo assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Não é isso que diz o texto? Os versos 20 e 21 agora, eles vão concluir todo esse tema extenso da comparação dos representantes: Adão, da velha natureza, e Cristo, da nova natureza. Você vai perceber que agora Paulo vai chegar no ápice desse ensino. E é notório aqui, e deve ser notório, que o verso 20, ele retorna um tema que Paulo passou alguns versículos sem falar, que é a lei.
Ele já havia falado lá no verso 13 e 14, parou e volta no 20. Por quê? Porque Paulo, queridos, tem uma preocupação com esse tema. A igreja de Roma, como você deve lembrar, ela é uma igreja composta de gentios, pessoas que não são judeus na sua etnia, e judeus. Os judeus tinham um apreço pela lei, porque eles foram os recebedores primários da lei de Deus. Então Paulo agora, ele vai fazer questão de voltar a esse tema, para demonstrar o quê? Que a lei não fez nada para resolver o problema do pecado. A lei não consegue. Pelo contrário, o que a lei faz é aumentar ainda mais o pecado. É isso que o texto diz. E aí, fazendo isso, ele demonstra a rebeldia dos seres humanos ainda mais claramente. É essa a ideia. Então, a pergunta que nós faríamos aqui ao texto é: que lei é essa? Qual é a lei que o apóstolo Paulo está falando no verso 20? Por que eu pergunto isso? Porque entender o uso dessa palavrinha lei é fundamental para a leitura de Romanos. Porque nem sempre a palavrinha lei quer dizer a mesma coisa. Para você ter uma ideia, isso é verdade para toda a Bíblia, né? Nós precisamos lembrar que nem todas as palavras têm sempre o mesmo sentido, né? Nós precisamos entender ela no seu contexto, o que o escritor queria dizer com ela. E para você entender isso, em Romanos é mais ainda destacado. Essa palavrinha aqui, lei, é a palavrinha nomos, e ela ocorre mais de 70 vezes em Romanos. E ela pode ser usada para vários sentidos, ou melhor, Paulo usa para vários sentidos. O primeiro que ele usa, e ele acaba fazendo isso lá no capítulo 3, é para falar da lei como sendo o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os cinco primeiros livros da escritura hebraica. Então, os 5 primeiros livros da lei. Ou então, Paulo também usa isso aqui em Romanos para falar do Antigo Testamento de forma geral. Então você vai perceber que às vezes ele fala da lei e ele está querendo dizer dos ensinamentos do Pentateuco, dos profetas e dos salmos. Também nós vamos ver isso mais para frente a respeito da lei ser a vontade de Deus e seus preceitos de uma forma mais geral, como a ideia de um princípio de obedecer a Deus. E aqui, mais propriamente, ela poderia estar se referindo à lei mosaica, que são aqueles mandamentos, aquela série de mandamentos recebidos por Moisés e que tem o seu resumo nos 10 mandamentos de Êxodo 20. E é exatamente isso que Paulo aqui vai fazer. Ele vai falar a respeito da lei de Moisés, com todos os seus rigores e todos os seus mandamentos. E para que você não caia no erro de achar que a lei de Moisés é só os 10 mandamentos, eram 613 leis no total. Então era isso que eles tentavam seguir. É a lei da antiga aliança. E Paulo, você percebe que ele vai usar um verbo aqui no passado, dizendo a lei veio. E esse veio é uma palavrinha, um verbo usado com uma conotação negativa. Paulo usa essa mesma conotação lá em Gálatas 2:4 para falar daqueles que vinham acusar por causa da lei. Então, agora o que Paulo está dizendo é: a lei, ela entrou em cena para aumentar a transgressão. E é como se fosse uma testemunha de acusação chamada no tribunal para depor. Agora nós vamos chamar a testemunha de acusação. Essa é a ideia. Quanto mais evidente for a revelação de uma lei, mais hediondas e graves se tornam a transgressão, a violação dessa lei. E Paulo vai falar com isso mais propriamente no capítulo 7 a respeito disso. Então, o que nós temos que ver aqui? O objetivo da lei nunca foi salvar, nunca foi. E embora muitos tentassem aqui, especificamente os judeus, e tentam alcançar o favor diante de Deus por meio de méritos pessoais ainda hoje, a meritocracia, é assim que acontece. Hoje não é diferente. Muitas pessoas continuamente tentam alcançar o favor de Deus por meio de ser bonzinhos, né? E Paulo enfatiza que a lei veio clarificar, veio tornar ainda mais evidente. O propósito dela era mostrar o pecado. Esse é o propósito. A lei veio para tornar ainda mais indesculpáveis
porque ela demonstra quais as regras existem, ela demonstra os mandamentos de Deus com clareza, e aí ela demonstra que por você não cumprir os mandamentos de Deus à risca, o que é enfatizado? O pecado e a sua condenação. É interessante, meus queridos, que a lei mostra a maldade do ser humano, ela faz isso, mas ela não pode dar a vitória sobre o pecado, e esse é um tema recorrente em Romanos. Com frequência Paulo evidencia por meio dos mandamentos de Deus e dos seus preceitos a incapacidade de nós nos salvarmos por nós mesmos. E existe também aqui, dando um pouquinho mais de abrangência à ideia de lei, um segundo aspecto da lei, um aspecto adicional, que embora não seja o aspecto central de Paulo, mas ele é importante de nós aprendermos, que é, além da lei demonstrar com clareza a ofensa, o pecado, ela também incita o pecado, ela incentiva o pecado. Você já parou a pensar nisso? Sabe por quê? Porque o proibido é no coração humano mais desejável. Você já parou para pensar nisso? E isso acontece desde a criancinha mais infantizinha, o bebezinho, e aqui na igreja você pode ver todas as faixas etárias e ver se o que eu estou falando é real, até a pessoa mais adulta. E isso acontece porque a proibição, ela é como um incentivo para a transgressão. A natureza carnal, ela se sente atraída pela transgressão. Sabe por quê? Pelo prazer de transpor o proibido. Você percebe isso? Você percebe isso quando um restaurante vai colocar assim, doce pecado, coisas assim para lhe incentivar, ou lojas de roupa vão também dizer assim, sensual alguma coisa. Por quê? Porque essa ideia de incentivo do pecado, que a lei muitas vezes traz por demonstrar, ela é real na natureza humana. Você pode perceber isso quando você fala para uma criancinha, não faça tal coisa, ela senta e diz assim, não vou fazer, papai. É isso que acontece? Imediatamente ela vira as costas para a ordem e vai em direção à desobediência. É interessante como a lei desperta o pecado. Fazendo uma citação aqui de Santo Agostinho, no seu livro famoso, Confissões, no seu segundo livro, ele conta, Confissões é a ideia de várias coisas que ele lembra da sua vida e coloca diante de Deus como uma espécie de confissão dos seus pecados. E ele diz num episódio que ele e os amigos dele roubavam frutas, roubavam peras, e ele disse, nunca foi por causa que a pera era bonita ou até gostosa, longe disso, mas era simplesmente para transgredir o proibido. Ele diz isso. Então, deixa eu só lhe fazer uma ressalva, que o problema não está na lei de Deus, não pense isso, mas na nossa natureza humana pecaminosa. Paulo vai falar isso no capítulo 7. E além disso, um lado positivo que nós podemos ver da lei, é que ela atua de certa forma, embora incitando num lado aquilo que é proibido, mas de outro lado ela traz algum temor. Você percebe que as leis e proibições que existem nos países que regem as nações, elas servem para restringir o mal, né? Então muitas vezes você tem até o desejo de fazer, mas você diz assim, bom, se eu roubar eu posso ir preso, então eu tenho vontade, mas eu vou ter cuidado. Então a lei tem isso, existe valor na lei, ela funciona como a restrição de todo o mal que poderia ser feito. Então ela atua dessa forma, tanto nos descrentes quanto nos crentes. Só que o que Paulo aqui, o ponto de Paulo, é enfatizar o quê? Que a lei não salva, porque esse nunca foi o seu objetivo, nunca foi. E todos aqueles que tentam encontrar méritos ou salvação por meio de uma obediência restrita, só encontram o veredito culpado. Eles não conseguem encontrar. E Paulo demonstra que existe um poder em ação nisso. Existe um poder em ação na lei, que é de fazer o quê? Aumentar a ofensa. Esse poder em ação na lei é mostrar que o pecado, ele vai ser condenado, por causa que Deus é um Deus justo. E Ele não vai passar a mão na sua cabeça e dizer assim,
Tá tudo bem. Eu sei que lá no fundo você não queria fazer isso. Esse é o tema dos filmes, né? Você pega os filmes, sempre o filme diz assim: siga seu coração. O que importa é você fazer. Para a Bíblia isso é um mal, assim um conselho terrível. Porque se você seguir o seu coração, o que você vai encontrar? Juízo e justiça de Deus. Então, o que Paulo diz aqui é que, evidenciando o pecado, a lei condena pecadores no reinado de morte. Sabe quando você diz para uma pessoa: não faça tal coisa, e aí ela faz e no outro dia você diz: eu te falei para não fazer. É isso que a lei faz. A lei diz assim: não peque. E aí quando você peca, ela disse: eu te avisei, está condenado. E talvez, queridos, existem casos em que você ainda tem um coração duro a respeito disso, que você ainda encontre argumentos dentro de si num sistema de meritocracia diante de Deus, porque muitas vezes você olha horizontalmente para os seus vizinhos e aí você diz assim: mas eu não sou ladrão que nem aquele ali, meu vizinho, ele é ladrão. Aí você olha para o outro lado da rua e você diz assim: mas eu não sou devasso e bêbado como aquele meu outro vizinho, eu sou uma pessoa justa, e se eu sou assim, não tem motivos para eu ficar com medo. O problema é que você sempre encontra pessoas que são moralmente piores que você. Você não procura a Madre Teresa de Calcutá para estar se comparando, e muito menos ao Senhor da Glória, Jesus Cristo. Então, se isso ainda acontece para que você se sinta confortável diante de si mesmo, eu quero lhe propor agora um exercício mental. Vai doer um pouco, mas é bom, né? Assim como o exercício físico dói, o mental também dói, para que você possa entender de uma vez por todas se você pode se considerar diante de Deus uma pessoa justa ou não. Então imagine que aqui é um tribunal, e nesse tribunal as pessoas vão ser trazidas diante do juiz com acusações, para ver se essas acusações diante do juiz são passíveis de condenação ou de absolvição. Então faça esse exercício comigo. Então a primeira pergunta que o advogado de acusação traria: você já teve ou adorou outro Deus ou deuses que não o Deus da Bíblia, revelado na Bíblia, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta de acusação. A segunda seria: você já usou o nome de Deus em vão? E quando eu falo isso, eu vou ficar raso, mas nós poderíamos ir profundamente na ideia desses simples sim ou não que você vai dizer, que nem você fala aqui quando vai se tornar membro. É um sim ou não, mas é um sim ou não que tem uma profundidade que você deveria pensar no sim ou não. Depois, terceiro, você já desonrou seu pai ou sua mãe, não prestando toda a reverência que eles merecem como autoridades colocadas por Deus? Ou então, você já pensou em prejudicar alguém? Ou se você não tem coragem para prejudicar alguém, você já imaginou aqueles planos maquiavélicos para que acontecesse por outros meios? Que outras pessoas pudessem fazer o que você não faz? Estou na quinta pergunta: você já teve pensamentos sensuais? Ou olhou para alguma outra pessoa que não seja o seu cônjuge com desejos que não deveria? E aí a gente chega na próxima pergunta: você já roubou? Não. Mas você já pensou com inveja a respeito do que os outros têm? Como é injusto com você? E como é tão fácil para os outros? Ou então, se até aqui você tem se esforçado e se enganado, você já falou mal de alguém? Ou você já fez alguma fofoca? Aí a pergunta que eu faço no tribunal do qual nós estamos diante: qual é o veredito de todos aqui? Qual é? Inocentes ou culpados? Tem algum inocente? Eu gostaria muito de conhecer. Não tem.
porque somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em Tiago capítulo 2 verso 10 diz: se você conseguir obedecer a vários mandamentos, se você falhar em um só, é como se você tivesse desobedecido a todos. Você é insuficiente. Desculpe ter trazido essa notícia devastadora. Enquanto no nosso mundo a autoestima é algo tão valorizada, eu venho aqui com uma palavra dessas dizendo para você: a sua autoestima não vai lhe dar méritos diante de Deus. E aí a gente fica olhando isso e fica triste, né? Fica triste porque até aqui o objetivo da lei só demonstra condenação e morte. E aí você olha isso e você diz: estou perdido. Mas lembram como eu enfatizei já algumas vezes, como eu amo essa conjunção que vem logo em seguida na parte B do verso 20? Qual é a conjunção? A lei veio para que aumentasse a ofensa. E qual é a palavrinha que vem agora? Mas. E essa conjunção de mas acontece centenas de vezes nas Escrituras, demonstrando que Deus faz em favor de pecadores sem meritocracia. O que nos leva ao ponto 2, o objetivo da graça. Verso 20, parte B, e verso 21. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe agora que ele vai falar a respeito do reino, do novo reino, do reino de graça, em contraste com o reino de morte, que todos podem estar debaixo por causa da condenação do pecado. Só que agora ele vai falar a fim de que o objetivo da graça. A graça aqui, a explicação do como a graça atua é importante. Ela funciona, se você acompanhar o texto aí, de uma maneira contrária, porque ela parte do favor imerecido e não da condenação merecida. Ela parte de um favor imerecido para o condenado no tribunal de Deus. Então, quanto mais o pecado é evidenciado por meio da lei, ainda mais a graça é demonstrada por meio do perdão. Isso evidencia cada vez mais que você é incapaz. É esse o objetivo. Enquanto que no Antigo Testamento a justiça é marcada pela lei de Moisés, no Novo Testamento a justiça é marcada pela união com Cristo. Essa é a ideia aqui que o apóstolo Paulo vai fazer. E nessa analogia que ele faz aqui, você vai ver que ele destaca mais uma vez. Ele fala assim, parte B do verso 20: mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Aumentou muito mais a graça. A graça foi muito mais demonstrada. Por que Paulo faz isso? Para demonstrar o valor da graça, para que você seja levado a reconhecer os seus pecados e se arrepender deles, e dessa forma contemplar ainda mais a graça, como um favor imerecido e que é necessário para cobrir todos os seus pecados, as suas ofensas. E aí quando você escuta músicas como Amazing Grace, você começa a entender porque ele dizia: como é doce o som dessa graça, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora a graça me resgatou. Eu estava cego pelo pecado, mas agora eu vejo. É isso que é a graça, maravilhosa graça. E aí Paulo vai demonstrar também aqui no verso 21, ele vai dizer o objetivo da graça. Olha aí o comecinho do verso 21, o que ele diz? A fim de que, com o propósito de, esse é o objetivo, uma vez que pela ciência, pelo entendimento do pecado, e este pecado traz consequências que é a morte, e a morte ela é espiritual, física e eterna. Lembram disso? Então agora ele demonstra que a graça decreta o fim desse reino de morte. A graça é o maior propulsor, e essa graça vem do próprio Deus, não por merecimentos,
não por nenhum tipo de influência sua, não por causa do seu sobrenome, nada disso. E nesse novo reino, ele diz aqui, que o reino antigo, o pecado reinava pela morte. Agora esse novo reino, ele é pela justiça. Pela justiça. E essa justiça, ela é obtida por meio do representante dele, do novo reino. Que é quem? Adão? Não, Jesus Cristo. Você cantou aqui a respeito do velho homem. O velho homem ficou para trás. No novo reino existe um novo homem, uma nova criatura. E agora isso se estende a todos que estão unidos pela graça no seu representante. Entendeu? Paulo é fantástico. Paulo é fantástico. O argumento lógico do apóstolo Paulo, ele é fantástico. E é importante que a gente entenda o que é o reinado pela graça, que ele diz no verso 21. Ele diz assim: assim também a graça reinasse pela justiça. A palavra justiça, aqui utilizada nesse tempo, é a ideia de justiça outorgada. Aí eu fico pensando às vezes, né? A gente fala umas palavras bonitas, difíceis, e as pessoas não entendem. Mas qual é a ideia de outorgar? A ideia de outorgar é saber que você vai representar alguém, e que quando você vai ser o representante de alguém, você recebeu os poderes para isso. É como um mandato que você tem como representante de alguém que votou em você para representá-los. Então, me lembra aqui a ideia do juiz de paz. Sabe o que é um juiz de paz? É aquele que faz o casamento. Aí ele diz assim: pelos poderes a mim conferidos, eu os declaro marido e mulher. Ele foi outorgado poderes a ele. Esses poderes não são dele mesmo. Assim como a justiça é outorgada a você, não é sua. A justiça que você recebe de Cristo, ela nos é concedida. É a ideia de imputação. Imputação é lhe creditar algo que você não tem direito. É como se você estivesse devendo no banco, e aí no outro dia você chegou lá e o saldo está positivo. Bom, né? Mas é muito melhor a respeito da inimizade com Deus. É isso que a justiça de Cristo faz. E ela é uma justiça posicional. Qual a ideia de posicional? Diante do tribunal de Deus, que você concordou que você é condenado, a justiça de Cristo lhe dá uma declaração de justo. A posição diante de Deus é de não culpado, não condenado. E é lógico que isso vai ter os desdobramentos para uma vida de justiça, no sentido de fazer o que é correto. E Paulo vai abordar isso nos próximos capítulos. O que fica marcado aqui nas palavras do apóstolo Paulo? Você vê que ele faz uma transição aqui de reinos. E fica muito claro no capítulo 5 a respeito do representante antigo Adão e o seu reino de morte e condenação, para o representante do novo reino, Jesus Cristo. E esse novo reino é de vida eterna e justiça. E é para Paulo, a palavrinha aqui que ele diz: a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Que conduz à vida eterna. Vida eterna, nos escritos do apóstolo Paulo, é uma vida espiritual que começa agora, no momento que você se torna cristão. No momento que você reconheceu diante de Deus que é culpado e que precisa da justiça de Cristo outorgada em você para lhe declarar justo. Isso é vida eterna para o apóstolo Paulo, mas não quer dizer que ele não acredite e não ensine que um dia essa vida eterna será a superação da morte física. Esse é o status final da vida eterna. A vida que o cristão experimenta agora, ela é uma sobreposição de eras, porque nós vivíamos no antigo reino e agora nós passamos para o novo. Mas embora nós já tenhamos a vida eterna assegurada, nós não desfrutamos da vida eterna em todos os seus frutos e desdobramentos. Você ainda peca. É o que os teólogos chamam de já e ainda não. Existe essa tensão na vida do cristão, porque o cristão ele enxerga que está no novo reino. Os em Adão, mortos em seus pecados, eles vivem como mortos-vivos, eles nem entendem isso. Mas o que Cristo salvou e pela fé está unido a Ele,
ele começa a enxergar que ele vive para uma novidade de vida. É isso que você cantou, que você não vive mais para si, mas Cristo vive em você. Essa é a ideia, exatamente essa ideia. E é importante entender, aqui no texto ele nos ensina a respeito da obtenção dos benefícios da graça. Como que eu posso receber esses benefícios dessa graça maravilhosa? O que eu preciso fazer? Ele já nos ensinou, crer em Cristo. Por isso que ele diz aqui na parte final, a graça renasce pela justiça que conduz à vida eterna, como? O que o texto está dizendo ali? Por causa dos meus esforços, por causa da minha família, por causa dos meus seguidores no YouTube, por causa da quantidade de likes que eu... Não é isso. Ele diz que isso acontece por meio, por intermédio de Jesus Cristo. E entender isso, Paulo, você percebe que ele é repetitivo, né? Eu também tenho esse problema, mas lógico, Paulo muitas vezes é repetitivo em coisas importantes. Eu às vezes sou repetitivo em coisas não tão importantes assim. Mas o que Paulo enfatiza aqui é que somente por meio de Jesus Cristo. O acesso a essa graça, a essa nova vida, ela é por meio de Jesus Cristo. E entender isso é você poder entender que todas as bênçãos relacionadas a esse novo reino são encontradas em Jesus Cristo. É na raiz de Jessé, é em Jesus Cristo que todas essas bênçãos são adquiridas. Não é possível adquirir isso por meritocracia. Não é possível adquirir isso por você ser esforçado. Não é possível você adquirir isso por sua própria justiça. Não é possível você fazer isso na sua força. Não é. A nova vida em Cristo Jesus é marcada pela graça, que é o favor imerecido. Ela é demonstrada na justiça recebida de Cristo, uma justiça outorgada, e ela vai nos levar a uma vida eterna, por meio do dom gratuito, sem merecimento. E isso começa agora, essa vida eterna, mas vai durar para sempre. É isso que a palavra eterna quer dizer. Então eu sei que muitas vezes esse tempo nos esmaga. Eu sei que você lida com situações desafiadoras. Eu sei que muitas vezes parece que o sol fechou, que o céu fechou, que o sol não brilha faz dias, meses para você. Mas não esqueça que isso não é tudo que há. A vida eterna é verdadeira. E se você está unido a Cristo, é questão de tempo para você desfrutá-lo em sua plenitude. Jesus Cristo é, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, o único Salvador, o único caminho. Não existe nenhum outro. Em tempos em que ser radicalmente absoluto é ofensa, você dizer que as coisas são certas ou erradas, em um tempo que as pessoas, tem pessoas que gostam de dizer que são cachorros e andar engatinhando que nem cachorros na rua, e você dizer coisas do tipo, isso é um pecado e uma ofensa diante de Deus. Em tempos como esse, essa verdade do apóstolo Paulo é mais importante do que nunca. Não existem outros caminhos, não existem atalhos, não existe outra forma, porque Paulo deixa claro que tudo isso só acontece por meio, por intermédio. Isso é relacionado com um instrumento utilizado, entendeu? Quando você fala assim, vou tocar uma música por meio de um violão, que instrumento é utilizado? Por meio do violão. A salvação, ela só pode acontecer por meio de uma pessoa, e essa pessoa é o Filho de Deus que veio ao mundo no lugar de morrer no lugar de pecadores. Não tem negociação. O caminho é estreito. Nós cantamos aqui, né? Velho homem, você não cabe no caminho onde eu vou. E é verdade que às vezes o velho homem tenta, né, dar aquele jeitinho de passar num espaço. Ele não vai passar, porque o caminho é tão estreito a ponto de você ter que passar sozinho. A salvação é individual. Pais não salvam filhos, filhos não salvam pais, porque a salvação é pessoal, é por cada um.
olha o que o apóstolo Paulo fala: há um só Deus. Essa é uma verdade que precisa ficar clara. Não existem muitos deuses. E há um só mediador entre Deus e a humanidade. E esse mediador, esse meio que faz tanto uma ligação de advogado diante de Deus, como de réu que leva a culpa no seu lugar, é Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e a humanidade. E essa pessoa é o homem Cristo Jesus. E o apóstolo continua falando para Timóteo: e ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Liberdade do quê? Da condenação do pecado. E testemunho esse, frase essa, verdade essa, que se deve dar em tempos oportunos. Esse tempo é hoje. Falar às pessoas que elas precisam de salvação dos seus pecados. O relógio da condenação divina faz tic-tac, e o dia da condenação eterna se aproxima cada vez mais. Hoje é o dia de nós, como crentes, como moradores do novo reino, falarmos aos quatro cantos: você precisa ser salvo, e essa salvação é disponível a você por graça. Não há nada em você que possa alcançar favor diante de Deus, mas Deus resolveu o seu problema enviando o seu Filho. Deixe seu orgulho da meritocracia de lado e se abrace nessa verdade. Essa é a verdade, meus irmãos, que eu e você precisamos estar preparados para anunciar. Por que você é crente? Por que eu deveria me tornar um crente? Eu fui para a igreja, eu percebi que os meus filhos ficaram mais obedientes, educadinhos. Eu fui para a igreja e eu percebi que assim o casamento... Isso vai acontecer porque uma nova criatura tem novos desejos, mas esse não é o objetivo principal. É salvação dos seus pecados, da inimizade que você tem contra Deus real. E essa verdade você precisa estar pronto para anunciar. Não existem outros meios, não existem atalhos. Sem Cristo, o reino de condenação e morte são nossos senhores. Com Cristo, o reino de graça e vida eterna. Agora nós chegamos na parte aqui final do verso 21, e talvez eu vá gastar um pouquinho mais de tempo aqui, meus irmãos, porque eu creio que é de extrema importância, como o apóstolo Paulo colocou. Ele diz assim: assim também a graça renasce pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Ele parou aqui? Ele parou o texto aqui? Por meio de Jesus Cristo. Isso é uma informação importante, não é? Ele parou aqui? Não. Ele diz quem Jesus é, para ele e para os crentes. Nosso servo. Não. Nosso amigão que tu bate no ombro e diz assim: vamos nessa, cara. Não. Nosso velhinho que está lá no céu, de barba branca, esperando todo mundo chegar até ele. Não são essas verdades populares e terríveis. Ele diz nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele acrescenta mais uma palavrinha aqui no final, e essa palavrinha, ela vai finalizar o que ele está falando no verso 21, e vai ser uma ponte de ligação para os próximos capítulos, onde ele vai falar a respeito do senhorio de Cristo em nossa vida e os desdobramentos disso. Enquanto aqui, talvez você nunca tenha parado para pensar a respeito dessa palavrinha Senhor, mas agora você vai aprender a respeito dela. Esse termo aqui não está por acaso. Paulo não colocou aqui para lhe trazer algum tipo de assim, uma obediência no sentido assim, olha, respeite os mais velhos, não é? Não é esse conceito quando você pensa na palavra Senhor, uma pessoa mais velha que merece ser respeitada por causa da idade. Isso não está errado, respeitar os mais velhos por causa da idade, mas não é esse o contexto aqui, não é esse o conceito aqui. Temos que lembrar que Paulo está escrevendo essa carta um período em quem é o governante?
Quem governa esse tempo aqui? Paulo está escrevendo a carta aos romanos. Qual é essa cidade? Se são romanos, cidadãos romanos, qual é a cidade? Belém? Roma. Paulo está escrevendo a carta a pessoas que estão em Roma, romanos. E quem governava no tempo que o apóstolo Paulo escreve a carta? Alexandre o Grande? Os gregos? Não, os romanos. Os romanos são quem estão em alta aqui. E é interessante de sabermos um pouquinho de história para podermos valorizar numa amplitude isso. Então, nesse tempo aqui em que o Império Romano era a força máxima do mundo, existia na cultura romana algo que foi instituído chamado de culto ao imperador. E a ideia disso é centralizar o poder debaixo do senhorio do imperador. Então, qual a ideia? A ideia não tem necessariamente uma conotação religiosa, mas tem principalmente uma conotação de dono de tudo. O imperador é o dono de tudo. César é que manda. Lembram de Jesus dizendo nos seus ensinos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque existia esse império que estava governando. E aí a ideia do culto ao imperador era uma forma de instituir uma espécie de culto público, onde você sempre estivesse debaixo do senhorio do imperador. Isso não é incomum em outras épocas, né? Essa ideia de existir uma pessoa que arroga para si ser Deus e que manda que você o obedeça. Se você pegar no Antigo Testamento, Daniel, você vai ver isso bem claramente, né? Lá existiam alguns reis, um deles era Nabucodonosor, que dizia: eu sou Deus na terra, eu sou o representante divino, e por isso vocês têm que fazer todas as minhas vontades. E aí a gente para pensar, só no tempo de Daniel, só no tempo do apóstolo Paulo? Não, isso é comum em todas as épocas. Como diz J.C. Ryle, o diabo usa as mesmas táticas no passado, no presente, que usará no futuro, mas ele troca de roupa. A roupinha está mais adequada ao tempo. Então, por isso que muitas vezes você não percebe, mas não é que é uma novidade, é a mesma mentira com um adorno mais bonito, e isso engana tanto as nossas vidas e as nossas mentes. Ou se você parar para pensar, existe hoje pessoas querendo ocupar o trono de Deus, o lugar de honra de Deus? Existe hoje pessoas que adoram a criatura ao invés do Criador? Com certeza existe. Mas deixa eu voltar aqui da minha digressão, como acho que é muita leitura de Paulo. O culto ao imperador era uma espécie de reconhecimento público dele sendo Senhor de tudo. Essa é a ideia, como sendo o próprio Deus. Mas olha que coisa curiosa aqui. Você tinha direito de adorar outros deuses. César, ele não exigia exclusividade. Desde que você prestasse culto a ele também, você podia ter um panteão de deuses, você podia ter vários. Você podia ter um deus para o sol, um deus para a agricultura, você podia ter. Mas o que você não podia fazer era tirar ele de cena. Só que isso, e a qualquer semelhança aos nossos dias, não é mera coincidência. Não é o que acontece hoje. Todos os caminhos levam a Deus. O que importa é você fazer o bem. Todos os caminhos levam a Deus, e o importante é você encontrar um que lhe faça bem. Não importa se doer para outro, né? Não existe essa ideia hoje nos nossos dias? Existe. Por exemplo, você pode estar casado há 20 ou 30 anos ou mais. Se você sentir lá no fundo um desejo de que aquela pessoa já não lhe completa mais, não tem problema nenhum de trocar por duas de 20, né? Era uma de 40, então vou trocar por duas de 20, não tem problema nenhum. Isso não acontece na Bíblia, isso não acontece no reino de Deus. Você entende que os apóstolos, eles afirmavam com tanta força a exclusividade do senhorio de Cristo. Só existe um Senhor, e Ele é Senhor sobre todos, não César,
não é o mesmo, mas Cristo Jesus, como o único Deus digno de adoração. Todas as vezes que nós adoramos de uma maneira a dar honra e valor demasiada a algo ou alguém, nós estamos colocando essa honra e esse louvor em outro lugar que não é o único que merece essa honra e louvor. Entendeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia de idolatria. Idolatria não está relacionada apenas a você ter uma imagem, uma escultura de um santinho. Não só isso. Não está. Você pode muitas vezes ser um idólatra de smartphone. E como tem idólatras de smartphone? Que passam o tempo sempre devotando todo o louvor e adoração às mídias sociais. Aí ela diz assim: eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia. Aí você vai ver, eu sei que tem uns celulares mais modernos aí que ele mostra, né, o tempo gasto em cada coisa, assim, nas últimas horas. Aí você vai lá e aí você vê que no fim das contas o problema não era falta de tempo, mas falta de colocar o tempo com os propósitos adequados. E é assim até hoje. Então, quando Paulo aqui fala a respeito do senhorio de Cristo, falando que Ele é nosso Senhor, você vai notar, olha aí sua Bíblia, a palavrinha Senhor está com letra, a primeira letra é maiúscula ou minúscula na sua Bíblia? Maiúscula. E o tradutor que fez isso, você deve saber que a Bíblia ela não é primeiramente em português, mas o tradutor que fez isso, ele fez isso para destacar uma palavrinha em grego chamada Kyrios. E essa palavrinha é sempre utilizada para se destacar relacionada a Deus, a divindade. E é um título de Deus, essa é a ideia. Assim como Jesus Cristo não é o seu sobrenome, Cristo não é o seu sobrenome, Senhor não é a ideia de um sobrenome para Deus. A ideia aqui é de um título. E aqui essa palavrinha Kyrios, quando nós vamos entender ela e os desdobramentos dela, ela quer dizer o seguinte: só existe um Kyrios nesse universo. E Ele é dono de tudo e de todos, especialmente daqueles que estão unidos a Ele. E no Novo Testamento, essa palavrinha Kyrios, ela é utilizada tanto para Deus o Pai, como para Deus o Filho, como está aqui. E esse é o título mais utilizado no Novo Testamento para dizer da união de Cristo como sendo Deus. Jesus é Deus, Ele é Senhor de tudo, Ele é o Kyrios nesse universo. E Ele demonstra isso aqui nos textos bíblicos, especialmente quando Ele provou quem Ele era por meio da sua ressurreição e estabeleceu sua soberania no trono, ao lado do Pai. E é importante, queridos, entender isso. É importante entender que essa palavrinha aqui, Senhor, Kyrios, tem a ideia de trazer os atributos da divindade de Deus. Porque muitas vezes o nosso problema é que a nossa perspectiva a respeito de Jesus é muito rasa. Por que ela é rasa? Porque nós não aprendemos quem Ele é. Assim como muitas vezes uma pessoa pergunta: o que você acha do Marco? Aí você diz assim: cara, não posso te dizer porque eu nem conheço ele. Assim muitas vezes é com Jesus. O que você acha de Jesus? Olha, não tenho muito o que te dizer porque eu nem o conheço. Ele é Senhor. E a ideia de estabelecer Kyrios tem a ideia de trazer a divindade de Cristo à tona. Jesus sim é Salvador, mas Ele também é Senhor. Entender que Cristo não pode ser Salvador aonde Ele também não for Senhor. Não tem como ter um e não ter o outro. Mas há algo muito comum, que era dos dias de Paulo, que Paulo precisa destacar, acontece nos nossos dias. Você quer o Cristo que salva, mas o Cristo que é Senhor, que vai botar o dedo na sua vida e dizer por onde você deve andar, esse não. Vamos parar por aqui. Essa amizade estava boa, tudo mais, mas agora chegou a hora de eu mesmo decidir o que é melhor para mim. Uma das frases que eu mais gosto de Abraham Kuyper diz: não existe 1 centímetro quadrado no cosmos, no universo,
onde Jesus não diga: é meu, não é seu, é meu, eu sou Kyrios. Por isso que Paulo está dando um ênfase tão grande sobre estar unido a Cristo. E estar unido a Cristo não é o equivalente a dizer assim: salvo pela graça, então vou fazer o que quiser, vou viver de qualquer jeito, de uma maneira descuidada. Paulo vai tratar isso no próximo capítulo, e ele já tinha tratado isso a respeito da ênfase no ensino do reino pela graça. Pode gerar um equívoco no leitor ou naquele que pensa: mas se é pela graça mesmo, então eu vou pecar mais para que a graça seja mais bonita. Paulo já disse lá no capítulo 3, de modo nenhum, megenoito, nem falar, você está louco. Enquanto antes o pecado e a morte era seu senhor, agora você tem a vida eterna debaixo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo do domínio de Cristo como Senhor. Você entendeu? É verdade, queridos, que o senhorio de Cristo é baseado no amor, mas esse amor é um amor muitas vezes corretivo. Ele não é um amor que passa a mão no erro e diz assim: está tudo certo. Assim como nós não devemos ser, entre nós, entre os nossos queridos e no mundo que nós vivemos. O intuito da correção na união com Cristo sempre tem o objetivo de nos transformar à sua imagem, como o irmão Mateus falou aqui antes, né? A ideia de que nós vamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor. Agora, a ideia do reinado, do senhorio do pecado, ela não tem esse objetivo. O objetivo é condenação. O objetivo é condenar e destruir. O que eu queria fazer aqui agora com vocês, e eu vi que é bem cedo ainda, então nós ainda temos mais uns 40 minutos, são algumas aplicações sobre o senhorio de Cristo, porque talvez você até hoje não tenha pensado o que isso quer dizer, senhorio de Cristo. Então, o primeiro aspecto aqui que eu gostaria de trazer à sua memória, e quero que você grave, guarde ele como uma ferramenta necessária para os dias maus, é que você tem segurança na sua salvação. Justamente por causa dessa soberania que Cristo tem, que a vida eterna é garantida. Existe segurança na vida eterna. Existe certeza absoluta da nossa salvação, porque tudo isso é garantido pelo Senhor. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. 1 de João 5, de 11 a 13. Outra é: eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca, ninguém vai as arrebatar da minha mão. João 10, 28. Segurança, 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 por causa do senhorio de Cristo. Você está seguro. Se de fato você creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, você está seguro. O que também nós podemos tirar aqui a respeito do senhorio de Cristo é reverência na adoração, porque nós estamos diante do Kyrios, do Senhor do Universo. Imagine aqui você pensar por um instante alguém que você admira muito e que é famoso. Então vai várias imagens, né? Jogadores, pessoas que lidam com tecnologia, várias pessoas podem vir à sua mente. E como você se comportaria diante dela? Pois é assim? É assim que você se comportaria diante dessa pessoa que você considera importante? É dessa forma? Agora eu quero que você lembre que você não está diante de uma mera pessoa importante, você está diante do Rei do Universo. O culto a Ele diz respeito a isso. É isso que muitas vezes a Cris fala para o meu filho Rafael à noite, quando nós vamos orar antes de dormir. Ele está lá e daí ele está olhando para o teto, ele está olhando para... Tudo é motivo para ele se dispersar da oração. Por quê? Porque ele não valoriza ainda como Rei do Universo.
por isso, quando você escolhe estar aqui, deve ser com essa perspectiva. Não de qualquer jeito, dormindo, achando chato. Sabe por quê? Porque não diz respeito a mim, diz respeito ao Rei do Universo, a majestade santa. Então, quando você decide não vir aqui cultuar a Deus, sabe o que você está dizendo? Olha, Jesus, eu gosto de ti, mas não te valorizo tanto assim. É isso. Quando você troca o culto a Deus por qualquer outra coisa, e muitas são lícitas, eu não estou dizendo que não são lícitas, mas você está dando uma mensagem. Quem é mais importante para o seu culto? E não sou eu que estabeleceu isso. O apóstolo Paulo fala como um representante de Cristo. E quem é o dono da igreja é Cristo. E você deve ter uma reverência consciente, não um êxtase sentimental. Você já deve ter percebido que não é o êxtase sentimental, ele não é proibido, até porque quando você entende quem é Deus e a sua majestade, é impossível você não ser contagiado com a grandeza disso. Mas o que eu estou dizendo é que você deve adorar sabendo quem você está adorando. Não é apenas sentir um frio na espinha. Eu fui lá porque quando aquela voz de anjo do Mateus foi falada, eu senti um calafrio na minha... Vai passar, mas a verdade do Senhor permanece para sempre. Esse é o ponto, porque nós conhecemos que Ele é Senhor. Outra coisa a respeito do senhorio de Cristo é a exultação de Cristo. A exultação é o mesmo sentimento que você grita quando o seu time ganha um campeonato e você diz, é campeão. Você sente exultação, sente prazer naquilo. Com Cristo deve ser muito maior, porque Ele é o tesouro mais precioso que você vai ter na sua vida. E por isso, todas as decisões que você toma, elas vêm dessa parte, desse entendimento a respeito da exultação de Cristo, quem Ele é. Então a ideia não é mais quais são as regras do que eu não posso fazer ou do que eu posso, mas é como eu posso glorificar ainda mais aquele que eu amo. Aqueles que têm um relacionamento aqui devem lembrar, salvo alguma exceção que talvez não seja assim, mas que quando você conheceu a pessoa que você está hoje, você o agradava, porque você queria demonstrar o seu amor. É verdade que infelizmente muitas vezes isso daí passa logo, né? Mas é assim com Cristo. Nós deveríamos diariamente viver para a sua glória, demonstrando o amor. Agora é verdade que você não pode demonstrar um amor que você não tem, porque ou ele vai virar bajulação, ou ele vai morrer rapidamente, porque ninguém consegue sustentar uma mentira por muitos anos, por muito tempo. Então estar debaixo do senhorio de Cristo diz isso. Pense se não existe uma outra forma de exultação. Clamarei a Ele no dia da angústia, Ele me ajudará e eu o glorificarei. Oração. Na oração você está debaixo da sombra do Onipotente. Você pode chegar diante dele e saber que por mais que você esteja caminhando no vale da sombra da morte, Ele está com você. Estar debaixo do senhorio de Cristo é lembrar confiantemente nisso, que quando você se coloca de joelho aos pés dele, é o Rei do Universo que está lhe escutando, e nada é demasiadamente difícil para Ele. Não é como eu e você, que no máximo conseguimos fazer um pix para ajudar alguém, porque nós estamos falando do Rei do Universo. E talvez o ponto aqui, chegando ao final, que seja o mais comum nos nossos dias, diz respeito a uma compreensão equivocada do senhorio de Cristo. E talvez aqui seja onde muitos demonstrem que não entenderam quem é Cristo, porque nossa vida sempre vai ser um testemunho vivo de quem nós estamos servindo. Já parou para pensar nisso? É real, quer você pense nisso ou não. Se Cristo reina na sua vida, você vai obrigatoriamente ser transformado, porque onde Cristo salva, Ele também reina.
Estar debaixo do senhorio de Cristo é a compreensão do que nós cantamos, que vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. Só que isso não é apenas no cântico de domingo de manhã, não é da boca para fora, mas é de verdade. Não existe um compartilhar de trono, ou Jesus é o Rei soberano, ou você é. Não tem como dois senhores ocupar o mesmo trono, como diz Jesus lá em Mateus 6,24. E sabe o que vai acontecer? Sua vida vai demonstrar isso. Quem está no reino, quem está no reinado, quem é o rei, ela vai mostrar. E deixa eu apenas dar aqui um pequeno briefing do que você pode pensar a respeito disso, porque você tem que fazer essa meditação sua, pessoal. Mas como nós podemos perceber isso? E eu percebo isso, vidas duplas. Dentro da igreja uma coisa, fora da igreja é outra. Quando existe igreja, né? Quando existe igreja. Porque tem um movimentão aí ganhando cada vez mais forma dos desigrejados, e que eles afirmam serem de Cristo. Aí você está dizendo que o corpo de Cristo, que Ele comprou com o seu sangue, não tem valor? É isso? Então, nós precisamos lembrar que a nossa vida deve representar aquilo que nós falamos. Como isso acontece na prática? Aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem se divertido, aquilo que você tem trabalhado, aquilo que você tem gasto tempo, aquilo que você tem gasto seu dinheiro. Parou pensar nisso? Naquilo que você investe o seu dinheiro? E aqui dava uma bela pregação só desse ponto de cosmovisão cristã, né? Mas eu sei que os irmãos acabam me aturando, que quando tem uma brechinha para cosmovisão, eu sou incapaz de não falar. A visão de mundo daquele que foi retirado do reino de Adão, das trevas, e agora vive no reino da luz de Cristo, é radical. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Se não tem mudado, algo está errado. Por quê? Porque você não vive mais para si, você vive por Cristo e para Cristo. E a demonstração prática disso vai acontecer, sabe quando vai ser o ponto alto da demonstração da sua vida prática? Quando o seu sentimento está aflorado. Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Olha só comigo, Deus nos deu o privilégio da comunicação, não é verdade? Isso que nós estamos fazendo, nos comunicar, é maravilhoso. Talvez você não tenha pensado que o simples fato de você conseguir falar é algo maravilhoso. Só que a gente consegue com frequência transformar em algo maravilhoso que Deus nos deu em algo mal. Aquilo que Deus nos deu para bênção, nós transformamos em maldição. Deus nos deu a bênção da comunicação. A língua dos crentes deve servir a Cristo, ao senhorio de Cristo. Ela deve ser usada para abençoar e não para amaldiçoar. Ela deve ser usada, aquilo que você fala, para demonstrar quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Então lembre disso quando você sentir o desejo de inventar uma história, de aumentar um pouquinho algo que não é bem assim. Lembre-se disso quando você tiver a oportunidade ou o desejo de fazer fofoca. Tem pessoas que se dizem crentes, mas que quando morrerem o corpo vai numa caixinha de fósforo e a língua numa prancha de surf, de tamanho grande que é essa língua para fazer fofoca e falar. Isso não diz respeito aos moradores do novo reino. Não diz. E quer ainda que eu aprofunde pior isso? Não é problema apenas no que fala fofoca, mas naquele que ouve, aquele que é um receptáculo do fofoqueiro. Se Cristo é o seu Senhor, demonstre isso nos momentos que você vai ter que dizer assim ao velho homem: não, os seus encantos não me enganam mais, chega de uma vida adulta. Queridos, meu desejo é: entregue sua vida inteira ao senhorio de Cristo, não viva mais uma vida dividida. E nós vimos hoje dois reinos: o reino de morte,
onde a lei evidencia o pecado e demonstra que você não conseguirá se salvar por si mesmo. E nós vimos um reino de vida, que está ligado em Cristo como seu representante e que tem em Jesus o seu Senhor. Qual dos reinos você escolhe? Em primeiro lugar, o objetivo da lei era condenar pecadores no reino da morte. Em segundo lugar, o objetivo da graça é salvar pecadores pelo senhorio de Cristo. Em qual reino você tem vivido? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido generoso conosco, nos dando um tempo de liberdade, onde nós podemos nos encontrar livremente para te cultuar. Nos ajuda a valorizar isso, porque talvez venham tempos difíceis, onde nós teremos que nos esconder para cultuar, onde talvez falar em audível som que nós somos teus servos, teus seguidores, pode nos custar a vida. Nos dá coragem para se esse dia vier, mas nos dá valorização por tamanha graça e favor imerecido das nossas reuniões, de te conhecer mais, de poder ter acesso a ti por meio de Jesus. Pai, começa em mim e estende aos irmãos o prazer e a alegria que só pode ser encontrada em Cristo, o Senhor do universo, o nosso Salvador e aquele que é digno de ser cultuado. Ajuda-nos, porque nós queremos experimentar cada vez mais disso, queremos que o nosso coração e a nossa mente sejam cada vez mais impactadas por essa verdade tão preciosa, e nos ajuda a não termos mais vidas duplas, nos ajuda a não termos separação de coisas que nós fazemos fora da igreja, como se elas não fossem debaixo do teu senhorio também. Nos ajuda a sermos exemplos, não de pessoas perfeitas, mas pessoas que, por causa de Cristo, têm acesso a ti. Que o Senhor nos dê coragem e sabedoria para falar a respeito disso, que o Senhor nos dê cada vez mais o desejo de falar disso, porque as pessoas caminham dia a dia para a perdição eterna. Obrigado, Pai, obrigado pela tua misericórdia e pelo teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.